Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre os atos terroristas em Brasília. No Senado, Rodrigo Pacheco entrega ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma representação contra 35 pessoas que foram presas pela Polícia Legislativa nos atos golpistas de 8 de janeiro. E na reunião, Pacheco cobrou o máximo empenho do Ministério Público Federal. E a réplica da Constituição que foi roubada por golpistas é devolvida ao Supremo Tribunal Federal. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. E eu começo esse episódio, mais uma vez, dando continuidade aos desdobramentos dos atos golpistas que aconteceram em Brasília no domingo. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um processo de investigação contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também contra o ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, e também Fernando de Souza Oliveira, que estava exercendo a função no dia dos atos golpistas. O comandante exonerado da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, também vai ser alvo desta investigação. E essa decisão do ministro do Supremo atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que pediu a investigação destas autoridades por omissão e negligência durante os atos do último domingo. Alexandre de Moraes ainda determinou que a Polícia Federal apresente um relatório parcial das provas que já foram coletadas em até 10 dias, identificando os agentes com foro privilegiado que podem ter cometido crimes e que estão sendo apurados. Hoje, o governador afastado do Distrito Federal se adiantou e se apresentou de forma espontânea à Polícia Federal para prestar depoimento. Segundo um dos advogados dele, Alberto Toron, Ibanez Rocha falou por mais de 2 horas. Depois dos esclarecimentos que ele prestou, fica muito claro que ele nunca, em momento algum, teve qualquer conivência com os atos de vandalismo, atos antidemocráticos praticados. Mais do que isso, ele deu mostras e que agiu concretamente para tentar, dentro das suas limitações, fazer tudo o que era possível para remediar a ocorrência. E se sentiu revoltado quando viu que alguns policiais se confraternizavam com manifestantes e realmente sentiu aí uma sabotagem. A TV Globo teve acesso a parte deste depoimento e o governador Ibanez Rocha disse para a Polícia Federal que o Exército impediu a retirada do acampamento de bolsonaristas localizado em frente ao quartel-general. E por isso que os acampamentos não foram desmontados no ano passado. A TV Globo entrou em contato com o Exército, mas não obteve retorno ainda. Já em relação a Anderson Torres, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que cogita a extradição dele caso Anderson Torres não se apresente até o início da próxima semana à Polícia Federal. Lembrando para você que Anderson Torres está nos Estados Unidos e a prisão dele foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é suspeito de ser um dos responsáveis pelas falhas no esquema de segurança que resultou na invasão dos prédios dos 3 poderes no domingo. Nós vamos, claro, aguardar até a segunda-feira que essa apresentação ocorra. Nós desejamos que ela ocorra, porque isso vai possibilitar o andamento das apurações. Caso na próxima semana essa apresentação não se confirme, é claro que por intermédio dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, nós vamos deflagrar já na próxima semana os procedimentos voltados à realização da extradição, uma vez que há uma ordem de prisão expedida.
Flávio Dino ainda disse que é indiscutível que houve uma adesão de integrantes de forças de segurança aos atos terroristas de domingo. Para Flávio Dino, sem a conivência desses integrantes das forças de segurança, esse episódio não teria acontecido. E o que está sendo apurado agora é se a adesão por parte das forças policiais distritais e federais foram orientadas previamente ou se foi um gesto de simpatia em relação ao golpe de Estado. O interventor da Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, disse que a PM do DF vai apurar as condutas inadequadas de alguns agentes. Os corregedores da Polícia Militar do Distrito Federal, eles mesmos, tomarem a iniciativa de abrir inquéritos policiais militares para apurar as condutas inadequadas daqueles que estiveram na noite do dia 8. Não é fácil o momento para a nossa Polícia Militar, porque obviamente ela está machucada com o que aconteceu, mas eu tenho certeza que separando o joio do trigo e fortalecendo a corporação, valorizando a corporação, a gente vai retomar a confiança de todos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também aproveitou a oportunidade hoje para lembrar o óbvio, mas que é necessário, né? Que a eleição de 2022 acabou e que atentar contra o governo democraticamente eleito é crime. E compreender que as eleições são periódicas. E por serem periódicas, elas são finitas. Pelo amor de Deus, acabou a eleição de 2022. Entendam definitivamente isto. E se preparem para a próxima. Haverá outra em 2026. E nós, os vencedores de 2022, se perderem em 2026, vamos respeitar democraticamente o resultado como respeitamos em 2018. Atentar, almejar, destituir um governo legitimamente eleito é crime. No começo da noite de hoje, teve uma notícia muito importante relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E a história é a seguinte: a Procuradoria-Geral da República pediu a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro em um inquérito que investiga a instigação e a autoria intelectual dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República quer apurar se Bolsonaro cometeu incitação pública de crime. E a motivação desse pedido da PGR foi o fato de Bolsonaro ter compartilhado um vídeo que sugeriu que a eleição do presidente Lula foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo STF. O ex-presidente fez essa publicação na noite de segunda-feira após os atos, mas ele apagou a postagem horas depois. Esse pedido da Procuradoria-Geral da República é assinado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que é coordenador do recém-criado Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. E por que eu citei o nome dele? Porque este documento não é assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está sendo muito cobrado por não ter uma reação mais enérgica em relação a este caso. Daqui a pouquinho você vai ouvir mais cobranças de outros poderes que o Procurador-Geral da República está recebendo. Mas antes eu preciso contar para você o que o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico, pediu. Ele ainda solicitou que seja incluída no inquérito uma representação que foi assinada por membros do Ministério Público Federal pedindo a investigação de Bolsonaro por esse vídeo. O subprocurador também pede que a Meta, que é a controladora do Facebook, onde esse vídeo foi compartilhado, preserve a publicação mesmo depois dela ter sido apagada. Até agora, a PGR já pediu ao STF a abertura de 7 inquéritos para investigar as manifestações golpistas. Essas investigações estão divididas em núcleos de executores, financiadores, instigadores e autoridades públicas envolvidas. E esse pedido de Bolsonaro foi encaminhado em um desses inquéritos que eu contei para você. E chama a atenção que essa é a primeira vez que Jair Bolsonaro é incluído oficialmente em um pedido de apuração relacionado aos atos de terrorismo protagonizados por bolsonaristas radicais no domingo.
Agora, cabe à presidente do STF, a ministra Rosa Weber, analisar esse pedido e decidir se abre ou não esta investigação ou se ela encaminha esse pedido para um outro ministro do STF analisar. Outro assunto que eu quero trazer aqui para você é a repercussão daquele documento que foi encontrado no armário do ex-ministro Anderson Torres, que autorizava o ex-presidente Jair Bolsonaro a anular a vitória de Lula nas eleições passadas. Esse assunto continua no radar das autoridades em Brasília até que Anderson Torres esclareça de fato o que significa este documento. E hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que este documento tem uma relevância política. Na avaliação dele, esse documento é a materialização de uma ameaça de ruptura democrática que muita gente dizia ser apenas uma bravata. Esse fato é relevante, este fato é grave, evidentemente tem que se garantir o direito das explicações, não necessariamente tenha sido produzido pelo ex-ministro Anderson, essa é uma explicação que ele dará, coletará as provas necessárias na investigação, mas é um fato relevante que merece destaque e é a materialização daquilo que em alguns momentos nós apontávamos como risco à democracia, ou seja, em alguns momentos nós tivemos efetivamente esse risco de uma ruptura democrática no Brasil. Falando no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele entregou hoje ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma representação contra 35 pessoas que foram presas pela Polícia Legislativa nos atos golpistas de 8 de janeiro. E entre as sugestões da Advocacia Geral do Senado estão a prisão e o bloqueio de bens dos envolvidos nesse ataque terrorista. E nesta reunião, Pacheco mandou aquele recado direto e reto para Augusto Aras. Ele cobrou o máximo empenho do Ministério Público Federal no caso. O nosso objetivo e nosso desejo de que haja o máximo de empenho do Ministério Público Federal, todo ele que é uno e indivisível, desde o Procurador-Geral da República até as instâncias nos estados do Ministério Público Federal, para coibirmos em repreensão esses fatos e evitarmos que outros fatos possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir. Já Augusto Aras, ao receber essas sugestões de Pacheco, disse que até a próxima terça-feira a Procuradoria vai decidir sobre o oferecimento de denúncia sobre os suspeitos de participar desses ataques ao Congresso. Nós vamos nos debruçar com a rapidez e com a confiança de que é preciso responder aos fatos, porque o nosso maior valor constitucional é a democracia. Como eu disse para você, o presidente do Congresso também propôs uma medida para que haja o sequestro de bens para o ressarcimento dos danos causados pelos vândalos. No Senado, a estimativa é de um prejuízo de cerca de 3,5 milhões de reais. No total, os bolsonaristas radicais danificaram 14 obras de arte do Senado e só o custo de restauração destas obras pode chegar a R$1 milhão. E uma curiosidade aqui para você é que 4 quadros da galeria de ex-presidentes da casa não vão ser reparados por causa de cortes nas telas. Os golpistas vandalizaram um quadro do senador Rames Tebet, que é pai de Simone Tebet. Também rasuraram 2 quadros do senador Renan Calheiros e um do ex-presidente José Sarney. E para fechar aqui esse assunto, hoje a réplica da Constituição Federal, que foi levada no domingo do edifício sede do STF por vândalos golpistas, foi devolvido nesta sexta-feira à Corte. A presidente do STF, a ministra Rosa Weber, recebeu a Constituição das mãos do ministro da Justiça, Flávio Dino. Esse exemplar não era o original, mas ficava em exposição no Salão Branco e foi levado por golpistas durante a depredação da sede dos 3 poderes. Um homem até apareceu numas imagens segurando essa réplica. E segundo Flávio Dino, esse exemplar é um dos poucos que foram assinados pelos constituintes. Ainda no domingo, o Supremo informou que este exemplar não se tratava do original da Constituição, que estava seguro em outro local. E aí, depois deste episódio, um homem entregou essa réplica à Polícia Federal em Varginha, em Minas Gerais,
e disse em depoimento que tomou esse livro das mãos de outras pessoas para que não fosse destruído, mas ele negou participar dos atos golpistas. O ministro da Segurança, Flávio Dino, também lamentou os estragos feitos pelos terroristas e disse que os atos de vandalismo tiraram milhões de reais do povo brasileiro. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em linha com seu propósito de tornar a vida financeira mais leve e tranquila, o Banco BV, um dos maiores bancos do país, oferece soluções de crédito para os seus clientes utilizando os dados do Open Finance. Os clientes que escolhem compartilhar os dados com o banco podem receber ofertas de crédito e produtos ainda mais personalizados. Conhecendo melhor o perfil dos clientes, os bancos participantes do Open Finance poderão criar soluções personalizadas para os seus clientes. O uso inteligente desses dados pode trazer ainda mais autonomia para o dia a dia dos clientes. E fique por dentro de tudo isso no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, eu trago uma informação do Rio de Janeiro, porque por lá, 29 promotores do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, que faz parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, pediram exoneração do cargo. Eles alegaram que houve uma quebra do compromisso assumido pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, de aceitar a indicação do nome mais votado da classe, a colega Leila Machado Costa, para substituí-lo no cargo. Para quem não é do Rio, vou explicar como é que atua o GAECO. Esse grupo foi responsável, por exemplo, pela prisão em setembro do ex-secretário de Polícia Civil do Rio, o Alan Turnovski. Ele é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que oferecia proteção aos chefes da contravenção. Então é um grupo muito importante dentro do Ministério Público. E o que aconteceu para ter essa debandada foi que o procurador Luciano Matos, hoje ele foi reconduzido ao cargo de chefe do Ministério Público do Rio pelo governador Cláudio Castro até o ano de 2024, rompendo aí uma tradição na instituição de optar pelo mais votado na lista, que é um pedido da categoria. Essa recondução ela foi publicada no Diário Oficial do Estado e vai ter início no dia 18. E o último caso que se tem notícia de um governador ter escolhido o candidato da segunda posição desta lista foi em 2003, quando a governadora Rosinha Garotinho nomeou o procurador Antônio Vicente da Costa Júnior. Depois dessa recondução ao cargo, Luciano Matos, que é o novo velho procurador-geral de Justiça, lembrou que no dia imediato à divulgação do resultado da eleição, ele encaminhou a carta à classe agradecendo a expressiva votação que teve, manifestando apoio à nomeação da candidata mais votada. Mas esse apoio não constituiria um impedimento para uma eventual nomeação pelo governador, que pode escolher quem quiser da lista. E provavelmente você deve ter percebido uma semelhança com o cenário nacional, né? Foi exatamente o que aconteceu com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele nem estava na lista tríplice enviada ao presidente Jair Bolsonaro. Ele nem estava na lista tríplice, mas mesmo assim ele foi escolhido para o cargo. E esta sexta-feira 13 começou mais positiva para Americanas na Bolsa. Os papéis da varejista tiveram uma alta de 18%. Mas essa foi uma leve recuperação após a queda histórica das cotações de ontem de 77%, reflexo daquele escândalo contábil que reportou inconsistências de 20 bilhões de reais no balanço da empresa. A queda foi a maior para uma empresa na Bolsa Brasileira desde 2008 e fez com que a Americanas perdesse mais de 8 bilhões de reais em valor de mercado. Nesse cenário, analistas reforçam que a alta das ações da Americanas hoje é originada principalmente de um movimento especulativo.
E essa história aí da Americanas continua rendendo. Hoje a Associação Brasileira de Investidores, a Abradim, entrou com uma denúncia na Comissão de Valores Mobiliários contra a conduta da Americanas e da auditoria PwC, porque os acionistas querem saber como a empresa deixou esse valor de 20 bilhões passar despercebido. O presidente da associação, Aurélio Valporto, disse, abre aspas, que chamou muito a atenção da Abradim a absoluta imperícia da empresa auditora, a PwC, bem como a omissão do Conselho Fiscal da empresa. E custa-nos ainda acreditar que tal fato seria desconhecido das administrações anteriores e mesmo de seus acionistas controladores. Fecha aspas. Além desta investigação, a associação pede que as descobertas da área técnica da CVM sejam encaminhadas ao Ministério Público, que é de praxe nos casos em que o órgão identifica práticas de crimes para além de desvios na esfera administrativa. E outra informação importante deste caso foi divulgada hoje pelo jornal o Globo e mostra que no segundo semestre de 2022, de acordo com documentos publicados pela própria Americanas no portal de relacionamento com investidores, antes aí desta inconsistência de 20 bilhões de reais no balanço da empresa, os diretores da companhia venderam mais de 210 milhões em ações da empresa no ano passado. O ex-CEO da Americanas, Sérgio Rial, que renunciou ao cargo após 9 dias, informou a investidores que a empresa vai ter que republicar os resultados financeiros de trimestres anteriores e que a prática contábil que originou o problema de 20 bilhões de reais, conhecida no mercado como risco sacado, era usada há muito tempo, talvez há 10 anos. Após esse problema vir à tona, analistas do mercado viram com ressalvas agora os dados de venda de ações por diretores da Americanas nos últimos meses. A reportagem do jornal o Globo procurou a Americanas, que não respondeu sobre a negociação antecipada desses papéis. E além aí desse erro no balanço, a forma de conduzir a crise da Americanas é mais um problema pelo qual a companhia deve ter que responder, porque, segundo analistas, a realização de uma videoconferência com o ex-CEO da empresa, o Sérgio Rial, antes da bolsa abrir ontem às 9 horas, foi exclusiva a um grupo de investidores e em detrimento de outros. E isso configura uma falta de isonomia na informação, já que os demais acionistas só tiveram acesso aos esclarecimentos na tarde de ontem. E em mais um desdobramento deste caso, hoje o Procon de São Paulo notificou a Americanas por causa desse escândalo. O órgão quer saber quais serão os impactos da operação para os consumidores. O pedido destacou que no ano passado, o grupo teve quase 9.500 queixas registradas pelos clientes. E a Americanas tem até o próximo dia 17 para responder aos questionamentos do Procon. E como é que ficou o mercado financeiro? Hoje a Bolsa de Valores de São Paulo fechou novamente com uma queda de 0,73% aos 111.031 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma leve alta de 0,12%, cotado a R$ 5,106. Já o euro teve uma queda de 0,03%, cotado a R$ 5,530. Agora é aquela hora de saber o que aconteceu nesta semana nas terras de Sucupira. Coronel, a coisa tá preta. Né? E a polícia, o que tá fazendo? A polícia tá agindo com ponderação, né? Ela é democrática, é correta. E aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via. É como eu falei e gosto de repetir. Estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês. Pois é, esse ponderacionismo é que eles podem interpretar como fraqueza da nossa parte, podem se animar e querer invadir o prédio. É uma manifestação pacífica, né? Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Então, o clima bem tranquilo, bem ameno.
uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica, sabe? Tomamos o Congresso, estamos aqui, ó, subimos a rampa, o Brasil é nosso! Pra frente, Sucupira! Zeca Diabo programou uma passeata, vem tudo pela Avenida Odorico Paraguaçu. Ah, mas isso é muito perigoso, não é? Por isso é que eu vou proibir, né? Olha, dona Chica Bandeira, não obstante eu compartilho dos seus ai Jesus, mas eu acho que proibir uma passeata oposicionista, eu acho que é um ato que violenta o meu aberturismo praticante e juramentado, sabe? Eu falo assim com muita autoridade que eu tenho parentes lá. É uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até inimigos corregionais. Nem tudo está perdido. Chegou a polícia. E a polícia de Sucupira resolve qualquer mistério. Teve muita gente da polícia militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada. E a polícia é o apanágio e a tradição da nossa polícia. É coincidência um ministro do Bolsonaro, um ex-ministro de Bolsonaro, assumir a segurança pública do Distrito Federal no dia 2 e no dia 8 aconteceu o que aconteceu? Não me parece coincidência. Você está botando verdade pelo ladrão. Porque eu não queria que o povo soubesse que eu estou metido nisso, né? Não queiram criar essa narrativa mentirosa, como se houvesse alguma vinculação de Bolsonaro a esses atos irresponsáveis. Gente, e tem gente que acha que eu sou responsável? Eles acham que, se não foi o senhor que mandou, pelo menos devia saber de tudo e concordou. Como é que você pode pensar que eu, um cristão militante, eu vou concordar com um heresismo desse? O que eu disse, né? Um golpe de Estado. E havia atos preparatórios e espantosos, como esse decreto de intervenção militar no Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma trama para me derrubar. E isso parece coisa arranjada, não é? E tem mais outros considerando, né? Isso está me cheirando a conspiração que vem de fora. Mas de fora como? Não é gente apenas daqui. Eu não estou entendendo. Será possível isso? Isso vem de fora. As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E antes de ir, eu preciso dar um recadinho aqui pra você. Amanhã, você provavelmente vai ser notificado no feed do Panorama que um novo episódio está disponível. Mas não sou eu e nem a Bianca, e sim a Natália Furtado, que fez um podcast especial sobre violência doméstica, e esse conteúdo vai estar disponível amanhã às 10 horas da manhã no feed do Panorama. Vale muito a pena você conferir o resultado. Bom, agora sim eu vou indo nessa porque preciso sextar depois desta semana caótica, né? Só que não esqueça que segunda-feira tem mais. A partir das 7 horas da manhã, tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos e depois à noite tem esta edição aqui do Panorama CBN a partir das 7 horas da noite, combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda!